Por que você deveria se importar? Por que eu deveria me importar com o Senhor e o que Ele fez? Nós estamos vivendo numa época em que ninguém se importa, ninguém pensa mais em consequências de nada que faz. Estamos vivendo numa época que ela é declaradamente uma época do egoísmo. Nós recebemos coisas tão boas do Senhor, mas nos esquecemos, depois de algum tempo, daquilo de bom que nós recebemos. A coisa mais importante que nós poderíamos receber é a salvação da nossa alma, a cura da enfermidade do pecado. E o que é que nós fazemos? Nós deixamos de nos importar, deixamos de pensar, deixamos de agir como aquele que valoriza aquilo que o Senhor fez. E o porquê disso? Porque nós somos seres humanos, pecadores, e ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor te ama. Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 12. Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 12. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Talvez você não tenha entendido, e muitas pessoas ainda não têm entendido, a importância do que o Senhor Jesus Cristo fez. As pessoas vivem numa época em que religiosidade é mais uma realização da vida. As pessoas vivem na fé como mais uma coisa que é para ser feita e que é bom. Bem, eu me matriculo numa academia de ginástica, eu tenho que colocar isso na minha agenda porque isso vai fazer bem à minha saúde. Eu vou para a escola e estudo porque isso vai fazer muito bem para a minha carreira no futuro. Eu tenho que fazer isso, é importante. Muitas vezes, apesar de eu não gostar, eu tenho que continuar estudando, me preparando.
Eu vou e me matriculo num curso de algum idioma, porque isso vai melhorar também o meu currículo. Então eu vou lá e faço isso. Eu procuro me alimentar bem, quando eu vou ao supermercado, eu procuro coisas que façam bem para o meu corpo, pelo menos eu deveria fazer isso. E tem também um outro detalhe. Eu vou à igreja. Existem pessoas vivendo desse jeito. E se eu não posso realizar alguma coisa na minha vida, no meu dia a dia, na semana, por qualquer razão, muitas vezes eu me preocupo. Por exemplo, se eu faltar à escola, muitas vezes eu vou ser reprovado. E então eu começo a me preocupar, e eu me preocupo quando meu filho não quer ir à escola, quando ele falta. Porque se ele for reprovado, ele vai repetir de ano, ele vai ter que começar tudo de novo e por aí vai. Mas quando eu não vou à igreja, por um monte de outras razões menos importantes, eu não vou à igreja, aí eu não me preocupo tanto assim. Quando meu filho deixa de ir à igreja, ou deixa de se importar com as coisas de Deus, eu também não fico tão preocupado quando ele falta da natação, da academia, ou do curso que ele está fazendo, ou da escola. Eu não me preocupo tanto. Porque na igreja, a igreja está lá, eu não estou gastando dinheiro, aquilo lá, a igreja é um investimento que pode ou não ser tão importante assim. Para que se importar? Acontece que nós não estamos falando aqui de igreja, nós estamos falando de Senhor Jesus. Nós estamos falando de algo que mudou a história da humanidade, o relacionamento do ser humano com Deus. Nós estamos falando de algo tremendamente, ou tudo que de mais importante é o que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, eu deveria me importar, você deveria se importar sim. O texto que nós lemos, o texto de Isaías, isso foi escrito muito tempo antes do cumprimento da profecia da vinda do Messias, ou de tantas outras profecias, mas como essa aqui de Isaías. Isaías é conhecido como profeta evangélico ou evangelista, porque as profecias e aquilo que ele fala do Messias não poderia ser mais preciso, não poderia ser uma informação mais precisa que se encaixa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos esse texto, está falando de Jesus. Ora, ele fala do Senhor Jesus ali na cruz, sem nenhuma aparência, nenhuma beleza para que o desejássemos. Aliás, na verdade, tem que se lembrar disso. A morte na cruz era uma morte horrenda, vergonhosa, e ninguém queria morrer na cruz. As pessoas queriam morrer de todos os outros jeitos, mas morrer na cruz era uma maldição. Era uma maldição. E com certeza, com toda certeza, quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, carregado dos pecados, a ponto do céu se escurecer, da terra tremer, e do Senhor Deus Pai, naquele momento virar o rosto para ele ali na cruz, a aparência do Senhor Jesus era a mais terrível e horrenda possível. Não era essa aparência que nós vemos nos filmes, em que um ator bem bonito está ali, com um sangue artificial, mas continua sendo aquele ator muito bonito. Não. O Senhor Jesus estava horrível, feio, muito, numa situação e numa aparência totalmente detestável por causa do meu e do seu pecado. E isso Isaías diz. Ele não abriu sua boca, ele foi como uma ovelha para o matadouro, ele aceitou aquele julgamento falso, aquele julgamento incorreto sobre ele, porque havia um plano do Senhor para isso. Ele morre, mas ele é levantado, diz o texto aqui que nós acabamos de ler, o profeta diz que então ele é levantado, ele verá a luz, e ele então receberá uma porção entre os grandes e dividirá os despojos com os fortes, ressurreição. Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Ele fala que entre os ímpios foi contado e ele foi crucificado entre ladrões na cruz. Esse texto é preciso nisso também. O Senhor Jesus foi contado junto com os ímpios. E ele foi sepultado numa sepultura de gente rica. Esse texto diz também que ele, na sua morte, foi colocado entre os ricos. Esse texto novamente, precisamente fala sobre isso.
Então esse texto fala de Jesus. Então Isaías teve uma visão espiritual a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.